Sofrer um emprego no site, criar um lugar de emprego no site. Então, acho que ninguém quer assim, empreender um esforço, trilhar um caminho e depois descobrir que está no caminho errado. Boa. E essa é uma visão pragmática e sincera. Você não quer empreender esforço em algo que não vai dar em nada. Então, quem sabe se Deus revelar se vai dar certo ou não, eu me esforço ou não. Quem sabe nós temos aí uma grande cartomante cósmica, né? Que digo, ela vai dar certo. Então tá bom, vou nem tentar, não é? Tem um pouco disso também, dessa questão pragmática. Repare, esse assunto ele nos é importante, porque todos nós temos que tomar decisões, independente do seu estado civil, independente da sua condição social, independente da sua idade. Na verdade, por mim, eu vou com tudo. Eu peço vou com tudo. Se deu errado, eu não fico mais tão frustrada quanto eu ficaria antigamente, antes de me converter, entendeu? Eu acho que pra mim isso me ajudou muito. Porque às vezes você vai, se bate a cabeça, vai, e fala, meu, não é isso que Deus quer, desencanta. Aí não fica com aquele pesar, será que eu deveria ter feito mais, né? Era isso que tinha que acontecer na hora que aconteceu. Interessante. A ideia é exatamente essa. E o que me chama a atenção na sua fala, você dizer, quando eu me converti, eu já não me frustro como antes. Acho que você se frustra assim, né? Mas não como antes, quando você tem a ideia de que Deus é soberano. Que as coisas acontecem como deveriam acontecer. E até mesmo quando você, suponha que você faz um curso em determinada área. Não gostei. Tempo perdido? Depende do seu ponto de vista. Né? Mas para Deus não. Nenhuma das nossas experiências são em vão. Nenhuma. Deus está no controle. Deus está usando as experiências boas e nossos acertos e os nossos erros para nos moldar. Então, qual a importância desse assunto? Além daquilo que vocês já disseram, a lição de hoje é importante porque vivemos em um contexto no qual muitos cristãos vivem buscando profecias, sinais e recados de Deus, mas não atentam para a Escritura, que revela a forma como Deus quer que nos portemos em nosso viver diário. Eu vi o pessoal, os jovens, que não subiram. O que aconteceu? A Camila, né? Estava lá embaixo. É que eles estão, acho que na casa comigo. É possível. Camila, eu sei que E aí, o Rafael? E aí? Ok. Então a lição de hoje é importante porque vivemos em um contexto no qual muitos cristãos vivem buscando profecias, sinais e recados de Deus, mas não atentam para a Escritura, que revela a forma como Deus quer que nos portemos em nosso viver diário. Repare, dá a impressão que no finalzinho desfoca daquilo que vocês estavam dizendo. Então, quando eu quero tomar alguma decisão, e até mesmo eu quero saber se vai dar certo ou errado, se eu empreendo esforços ou não, ou se eu estou ansioso por alguma coisa, isso é uma coisa muito importante para mim. Se eu cometer um erro, eu posso sofrer consequências drásticas. Eu quero saber qual é a vontade de Deus, porque Ele sabe todas as coisas. A questão, no entanto, é que muitos cristãos, e quando eu digo muitos, no Brasil a maioria, porque o movimento pentecostal ele é grande no Brasil, né? Eles recorrem a o quê? A profecias, sinais e recados de Deus. Vocês sabem o que eu estou falando? Conseguem dar um exemplo disso? Deus mandou eu te dizer tal coisa. Exatamente. Então a pessoa, né, eu fui criado numa igreja pentecostal, então você está lá, e aí alguém levanta e entrega uma profecia para você. Olha, aquilo que você quer fazer, Deus está dizendo, não vá, é cilada. Ou vai por tudo, não é sério.
Eu lembro que eu tinha acho que 16 anos, teve uma irmã que levantou lá e falou assim: olha, Deus tá mandando você se afastar daquela mulher que é mais velha que você, tal, etc. Ela vai destruir a sua vida. Eu tinha 16 anos, eu já fiquei interessado, né? Não tinha ninguém. Mas eu falei assim: opa, ela é mais velha. Aí eu comecei a cantar, não importa se ela é coroa, mas não apareceu nada daquilo. Foi um chute. Ou, segundo os psicólogos, uma projeção, né? Porque ela era bem mais velha que eu. Mas não apareceu nada, então tem muito disso. Tem até brincadeiras, né? E a pessoa vai ansiosa a ouvir alguma coisa, né? Alguma direção. Teve uma situação lá que teve uma irmã que levantou, se aproximou da pessoa, sabia que era aniversário dela. Eis que te digo, parabéns para você. E digo mais, é pique. Começou a fazer piadas com essas coisas, né? E é muito comum. Quando você perdeu. Ainda bem que ela não estava. É bom que a pessoa já entra interessada, né? Então é muito comum essas piadinhas em torno disso, porque é uma ênfase muito grande mesmo. É o que Deus vai dizer para mim. Só fiquem atenta, esperando ouvir alguma coisa. Pensei que eu tinha levantado, mas só estava no cabelo. Ô Marcos, tinha um obstáculo comigo na faculdade e ele era da congregação. Aí ele estava falando, como ele casou, um dia o Senhor me revelou que aquela menina ia ser minha esposa. Ele foi lá, o Senhor revelou e eles começaram a casar. Eu falei, assim que você construiu assim, a gente vai mais ou menos assim. Então, o Senhor revela a menina que você vai casar, não vai casar. Tem a história também. Do rapaz, né, que não queria namorar de qualquer jeito, e aí ele começou a orar: Senhor, revela. Então eu vou. Aí ele colocou no coração, de joelho orando, né, ele estava orando fervorosamente. Ele falou o seguinte: eu creio em Cristo, eu creio em Deus, e o Senhor vai revelar agora. A primeira que entrar, a partir de agora na igreja, é ela. E aí ele ficou orando e, né, vendo atrás. E aí ele percebeu o vulto que alguém estava entrando, e ele virou. Era uma moça, né? Mas essa moça era um tanto diferente, né? Não agradava tanto, né? Aí ele olhou, mediu, pensou: ô Senhor, brincadeira tem hora, né? Mas isso acontece, não é? É brincadeira, mas não com essa proporção. Mas já sabe aquela coisa assim, ó: vai dar certo agora? Você quer fazer as coisas? Você quer uma confirmação. Vai dar certo agora? Se Deus quiser, vai acontecer isso e isso. Aí eu faço. Aí não dá certo. Aí você começa a mudar a estratégia. Não, mas aí sabe? No fundo, você sabe o que você quer. E talvez o que você queira não é da vontade de Deus conforme Ele revela nas Escrituras. E você está forçando a barra para fazer com que as circunstâncias, com que os astros, o universo conspirem a favor de você. No final das contas, você é um cliente supersticioso. O que você queria mesmo era uma cartomante cósmica, né? E o que parece que desfoca é que essas pessoas buscam a vontade de Deus em profecias, sinais e recados de Deus, mas não atentam para a Escritura, que revela a forma como Deus quer que nos portemos em nosso viver diário. Aí você argumenta: mas pastor, quando as pessoas recorrem a profecias, sinais e recados, elas querem informações práticas, específicas, pontuais quanto a alguma decisão que ela deve tomar. E obviamente a Bíblia não vai falar sobre essas questões práticas. Por exemplo, eu quero tomar decisão: namoro ou não namoro com fulano? Como que a Bíblia vai me mostrar isso? E o que eu faço? Eu sorteio? Tem essa estratégia também, né? Eu lembro que em casa, nos cultos lá, era muito comum.
Você abrir a Bíblia, fala o número aí. Tá. Eu lembro que uma vez um tio meu, a gente estava fazendo isso, ele falava o número e só vinha desgraça na Bíblia. Eu vou entrar, vou destruir a Babilônia, eu vou falar outro. E aí ele lia e tal, e naquele dia, não sei o que estava acontecendo, então as coisas estavam boas, não é? Tá, vamos parar com esse negócio. Acabou esse culto. Então, aí você fala, mas como que eu vou resolver essa questão pontual nas Escrituras? É mais lógico, na nossa estrutura de pensamento, que tem a ver com a nossa cultura, eu recorrer a questões sobrenaturais para responder circunstâncias específicas da minha vida. Dá para entender isso? Porque nós pensamos assim, a Bíblia ela vai me dar informações gerais, que talvez não se aplique ao momento que eu estou vivendo. Ou eu quero simplesmente uma resposta sim ou não, não um princípio. Princípio é uma coisa assim que você guarda, você tem que pensar muito, cansa. É melhor você dizer sim ou não. Deus dizer sim ou não. No entanto, nós vamos insistir, isso tem base bíblica, que a Bíblia, o Espírito de Deus, ele nos orienta a tomarmos decisões pontuais, sim, a partir da Bíblia. E às vezes nós não sabemos disso porque temos pouco conhecimento das Escrituras. E vamos falar de outras variáveis. Resgatemos, pois, a importância do estudo da Escritura como única, e única tem um sentido de suficiência, ela é suficiente, regra de fé e conduta do cristão. Essa é a ideia. A Bíblia, ela nos é suficiente para nós tomarmos decisões pontuais. E ela nos dá informações também para resolvermos questões que parecem ser específicas, pontuais. Ela nos dá informações quanto a isso também. É o que nós vamos ver. Vamos tratar desses princípios. Ok? Resgatemos, pois, essa é a tese, nós vamos defender aqui, a importância do estudo da Escritura como única suficiência, regra de fé e conduta do cristão. Como Deus dirige nossas vidas? O que vocês acham? Como Deus dirige nossas vidas? De cada vez. Circunstâncias, provações. Mas para eu fazer algo assim, eu acabo fazendo algo, como que Ele dirige a minha vida nesse sentido? Estou falando das Escrituras. O que as Escrituras dizem? Todos os nossos dias já foram escritos e determinados por Ele. Sim, e eles são dirigidos, não é? Entendi. Ele determina. Para tomar minhas decisões, não é isso? Repare que há duas doutrinas na Bíblia que elas são semelhantes, mas elas não são iguais. Você tem a doutrina dos decretos de Deus. Deus decreta o que há de acontecer nas suas vidas. Quando Davi diz lá no Salmo 139, né? 139, que os seus dias foram determinados, ele está falando de uma doutrina, a doutrina dos decretos de Deus. Foram determinados. Ele não está dizendo que eles aconteceram já. Eles foram só determinados, são decretos de Deus. Ok? Como esses decretos vão ganhar forma na minha vida, vão ser aplicados, essa é já uma outra doutrina a ser discutida, é a doutrina da providência de Deus. Ele decreta e ele age, ele direciona de alguma forma. E ele faz isso por meio da palavra, e ele faz isso também conduzindo os nossos caminhos. Afinal, não é ele que inclina o coração do rei segundo lhe apraz? Ele inclina. A gente não pode negar isso porque as Escrituras que estão dizendo. As Escrituras que dizem assim, eu sou suficiente para direcionar a sua vida, eu também estou dizendo que Deus, Ele direciona o seu coração para que você tome algumas decisões. Nós vamos ver isso, trabalhar de uma maneira mais detalhada logo à frente. Por enquanto nós só estamos levantando as questões, ok? Dizer que Deus dirige nossas vidas não é algo incoerente com o fato de que podemos tomar decisões? Começou a ficar difícil, não é?
Mas peraí, se Deus dirige as minhas vidas, se Ele inclina o coração do rei conforme lhe apraz, eu sou um fantoche? Eu estou sendo manipulado? E aí, como nós resolvemos essa questão? Deus fez a gente com inteligência também, né? Ele deu capacidade Deus... de pensar, né? Ele deu capacidade de ponderar, de fazer escolhas, né? Sim. Agora, a minha inteligência, as minhas escolhas, elas ultrapassam a vontade de Deus? São duas verdades, né? Exato. Essas duas verdades são soberania de Deus e responsabilidade humana. Uma vez perguntaram para Spurgeon, como que o Senhor concilia a soberania de Deus como você concilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Ele falou, não concilio. Como assim não conciliam? Elas nunca brigaram. Eles não conciliam. As duas coisas andam juntas. De uma forma que eu não entendo, não consigo mensurar, porque está além do meu alcance. Mas repare, o homem, ele é livre? Ele é livre. Ele é livre. Ele é livre para tomar decisões. Agora nós temos que fazer distinções do que são essas liberdades. Para nós entendermos essas divisões, você tem que lembrar de que a vontade humana, ela tem 4 estados. Ela muda de acordo com 4 estados. Então, o primeiro estado que nós encontramos na Bíblia é o estado de inocência. Primeiro. O segundo é o estado de pecado. O terceiro é o estado de graça. Pastor, toma só cuidado que eu deixei uma caneta de... Será que é essa? Dá uma lida na caneta. Dá uma lida se é. Essas daqui não. É porque as minhas trouxeram. Não, tá lá. É que eu deixei uma que é do... Que é só para esse daqui, né? Obrigado. Aí ela não apaga a luz, né? Estado de glória. Vamos lá. O que é o estado de inocência? Antes da consciência do pecado. Antes da consciência do pecado? Não tem conhecimento da palavra de Deus. Eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, então eu sou inocente. Será que seja isso? Adão e Eva. Esse estado de inocência, muito bem, ganhou uma estrelinha. O estado de inocência, ele se refere ao estado do que Adão e Eva foram criados. Que estado foi esse? É um estado sem pecado. Eles não tinham pecado, eles não tinham inclinações pecaminosas. Eles estavam em estado de inocência. Mas eles tinham o quê? A possibilidade de pecar. Eles tinham a possibilidade de pecar ou não pecar. Eles tinham o quê? Livre-arbítrio. Só livre-arbítrio. Então eles tinham livre-arbítrio de pecar ou não pecar. Embora eles tivessem nascido puros e inocentes, eles tinham a possibilidade de sair desse estado de inocência e de pureza. Deus deu essa possibilidade a eles. E eles saíram desse estado de inocência e pureza? Sim, eles usaram o livre-arbítrio para o mal. Eles escolheram o mal. Foi uma escolha deles? Sim. Eles tiveram vontade para tomarem essa decisão? Sim. Ok. O homem, então, depois desse estado de inocência, ele nasce com o pecado original. O que isso significa? Que toda criança, ela já nasce com o pecado em seu coração, em sua mente. E esse pecado, ele é potencializado pelo meio em que ela se encontra. Daí a importância da educação. Você ensina uma criança a fazer o que é errado? Você ensina o quê? O que ela tem que fazer de certo. Por quê? Da natureza dela. A natureza do homem foi corrompida pelo pecado. Então é da natureza dela pecado. Eu não sei se eu já contei para vocês de um pastor americano, ele falou que lá nos Estados Unidos a lei da palmada era bem mais rígida. E teve um pai que bateu no menino na rua e todo mundo viu, os vizinhos não denunciaram. Ele foi conversar com o juiz
E na conversa, à mesa, conversando com o juiz começou a fazer perguntas para o menino, para saber se o menino estava sendo agredido constantemente, etc., se estava sofrendo abusos. Ele perguntou para o menino, por que você apanhou? Aí o menino respondeu, porque eu mereci. Aí ele falou assim, você ama o seu pai? Amo. Mas ele te bate. Sim, mas ele me bate no meu bem. Aí o juiz ficou inconformado com aquilo. E o juiz ficou mais nervoso ainda com os pais. E o juiz disse, como vocês têm coragem de bater uma criança tão educada como esse menino? Tão boazinha. Qual é o problema da afirmação desse juiz? Só ficou consciente. A criança era boazinha porque ela era constantemente corrigida. Boazinha, assim que eu digo, educada. Né? Ele não entendia. Ele acha que o indivíduo ele nasce com uma natureza neutra. E ele decide se tornar bom por si só. Um bom cidadão. Não, é necessário a educação. E a isso se refere até a pessoas não crentes. Eu estou falando assim no geral, generalizando mesmo. Daí a necessidade de educação. Porque quando nasce uma criança, não nasce um anjinho, nem um demônio. Repare, não significa que os homens são demônios. Porque o demônio ele não faz nada que não seja mal, ele só faz maldades. Mas o ser humano, ele não nasce demônio, mas também não nasce anjo. Ele nasce pecador, nasceu um pecadorzinho que tem que ser corrigido, que precisa de Cristo para ser salvo. Ok. Nesse estado de pecado, o homem tem vontade? Tem. Ele toma decisões? Tem. Mas aqui ele não pode deixar de pecar. Não pode deixar de pecar. Então, o que ele faz, quando eu digo assim, ele não pode deixar de pecar, é que ele vive numa rotina de pecar, ainda que ele faça coisas boas, dentro do bem comum. Mas ele não está preocupado em viver para a glória de Deus, ele não busca Deus, ele não quer viver uma vida santa, ele está alienado de Deus. E a Bíblia mostra esse estado de alienação usando o termo, eles estão mortos em delitos e pecados. O morto ele pode responder uma ordem? Não, ele está morto. Ele está inabilitado, seus sentidos não funcionam. Essa é a condição do homem em pecado. Mas ele continua tendo vontade. Ele continua tomando decisões. Mas agora leia, por favor, Efésios 2, versículo 3. Que tipo de decisões que ele está tomando? Paulo diz que nós vivemos mortos em delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, e segundo a potestade do ar, e segundo o que no versículo 3? Efésios 2 e 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza, merecedores da ira. Então repare, você tem uma vontade. Você fazia a vontade da carne. A vontade, as decisões continuam sendo tomadas. Mas o meu estado determina a minha vontade. Dá para entender isso? Eu não sei se é simplório, mas suponho. Nós estamos aqui num estado, né, em termos de ambiente, em termos de grau, sei lá, de clima, né? Estamos num ambiente agradável. Então, uma pessoa normal vai dizer assim, eu não preciso ligar o ar-condicionado. Por quê? Porque está um clima agradável. Se estivesse muito calor, o clima, o estado, iria determinar a minha vontade de querer ligar o ar-condicionado. Não é um exemplo, uau, tal. Mas o que eu estou querendo mostrar é que o seu estado determina que tipo de vontade você tem. Dá para entender isso? Então, o homem, em um estado de inocência, ele poderia pecar. Opa, pecar ou não pecar. Aqui ele não pode deixar de pecar.
O estado de graça qual é? Quando Cristo nos alcança. Quando Cristo nos alcança, quando há conversão. E o que é a conversão? A conversão é a regeneração, é a ação do Espírito Santo em mudar a nossa mente. As pessoas dizem assim: eu aceitei Jesus. De um certo modo, ela não está errada, porque de fato ela aceitou. Ela tomou uma decisão. Ela sentiu vontade de buscar a Cristo. Eu não vejo problema das pessoas usarem isso. A questão é, ela aceitou a Jesus por quê? Porque houve uma transformação aqui. Deus mudou o estado dela. E agora mudou também as disposições do seu coração. E a sua vontade, que outrora era inclinada ao pecado, está se inclinando à vontade de Deus. Ela continua tomando decisões, mas agora ela está tomando decisões coerentes ao seu estado de graça. Então ela tem vontade agora de fazer a vontade de Deus. No entanto, a natureza está ali, a velha natureza, né? Que às vezes ela se levanta, luta contra essa nova natureza. É uma luta constante. Mas se o cristão fosse fazer o que ele quisesse mesmo, ele nunca mais pecaria. Mas ele não consegue deixar de pecar porque a natureza lhe está lutando contra ele. Ele foi livre da condenação do pecado, mas ainda não foi livre da presença do pecado. O pecado está presente ali. Os velhos hábitos estão arraigados em sua mente. Ele luta constantemente com essa nova natureza. Então aqui ele pode pecar, mas ele também pode não pecar. Não pecar. Porque ele está sendo assediado pela presença do pecado. Estado de glória, que estado é esse? Mas você não oscila, então. Hã? Você não oscila, mas aí oscila. Você fica entre o 2 e o 3. Não. Entendi. Ele oscila entre o 2 e o 3? Aqui o. Não. Exato. Não é bem uma oscilação. Ele não está, por exemplo, ele não é o mesmo estado. O estado de graça não é o mesmo estado de inocência. Porque Adão, ele não tinha inclinações ao pecado. No estado 2, você tem inclinações totais ao pecado. No estado 3, você tem ainda uma inclinação ao pecado, mas tem a nova natureza que exerce uma influência maior. Mas essa luta entre carne, os seus pensamentos pecaminosos, e o espírito, ela depende da ação do espírito, mas depende da sua também. E como nós somos falhos, se eu não alimentar o meu espírito, foi até dado o exemplo aqui do cachorro, acho que alguém te deu, foi. Se eu não alimento o meu espírito, qual é a tendência? É que a carne prevaleça. Obviamente, eu estou desconsiderando aqui pecados que você comete por ignorância, mas que não deixam de ser pecados. Eu estou especificamente tratando daquela luta que você sabe que é errada, mas não assim você faz. Então você não está no mesmo estado de antes. São estados diferentes, distintos. Ele não é igual ao de inocência nem do pecado, mas ele tem características desse e desse. Mas é a lei da não contradição, né? Se A não é igual a B, e se B não é igual a C, e se existe tanto características de A quanto de B, na verdade isso é C, não é A nem B, né? As coisas não se contradizem. Não estou confundindo, não. Não sei se deu para responder. Deu, tá claro. Agora, o estado de glória, ele é um estado totalmente diferente. Porque nesse estado de glória nós vamos pecar? Não. Mas nós vamos ter vontade? Hã? Glória não. Nós vamos ter vontade? De glória não é quando a restauração de todas as coisas? Sim. Se voltar. Então, se nós vamos ser restaurados, a gente vai voltar ao estado de inocência ou a gente vai ficar no estado melhor? Vou responder essa pergunta. Essa é a outra. Mas a pergunta é: eu vou ter vontade no estado de glória? Espero que não. Sim. Sim.
Porque o problema não é ter vontade. Vocês dão para entender isso? A vontade é essencial à natureza humana. Mas depois a tentação. Não, que seria essa que a gente tinha. A vontade é essencial. Eu vou chegar, talvez eu saiba. A vontade é essencial ao ser humano. A questão é, a minha vontade aqui, no estado de inocência, é uma vontade que eu poderia usá-la. Eu poderia ter inclinações, poderia pecar ou não pecar, para ficar mais simples. No estado de pecado, eu só tenho vontades inclinadas ao pecado. Até o bem que eu faço é um bem que tem a ver com o meu pecado, porque as minhas motivações podem ser erradas. Eu quero me gloriar, eu quero ser aceito fazendo o bem. Tem pecado incluído. No estado de graça, eu continuo tendo vontades, mas essas vontades elas podem ser inclinadas para o pecado, quanto para fazer a vontade de Deus. Eu tenho liberdade aqui, eu tenho liberdade aqui, eu tenho liberdade aqui. E liberdade, eu estou dizendo, no sentido de tomar decisões, tomar escolhas. E eu continuo tendo liberdade aqui e continuo tendo vontade aqui. A questão é que no estado de glória, a minha vontade é perfeita. Perfeita. E a minha liberdade é perfeita. E o que é liberdade perfeita, segundo a Bíblia? Não é fazer o que você quer entre bem e mal, mas fazer o que é certo. Então a minha liberdade será totalmente restaurada. A minha vontade será totalmente restaurada e perfeita. Eu vou voltar ao estado de inocência? Pelo que você explicou, não. Não, por quê? Porque Adão, ele tinha liberdade verdadeira. Mas ele não tinha liberdade perfeita. Por que a liberdade dele não era perfeita? Porque ele poderia cair. Liberdade é perfeita, é nunca ter vontade de pecar. Mas sabe o que é uma coisa? Porque se eu sou tenho assim, vai continuar tendo vontade de pecar. Não falei vontade de pecar. Eu falei, vai continuar tendo vontade, ponto. Entendi. E aí você não está falando, por exemplo, uma vez eu escutei quem disse que, acho que o Davi me perguntou, mãe, se Deus ele é soberano, sabe todas as coisas, e ele sabia que Adão ia pecar, por que ele fez Adão com vontade e Adão pecou? E aí alguém, uma vez eu ouvi, aí eu respondi para ele, que é para que Deus pudesse manifestar toda a glória e todo o amor em Cristo. E aí você não está tratando nos outros pontos que eu respondi. Essa vontade soberana, ou tem tudo a ver com a primeira vontade soberana? Você entendeu? Eu difícil explicar, né? O homem tem vontade, o homem tem liberdade. Nos 4 estados. A questão é que o homem nunca teve, em nenhum dos estados, vontade autônoma. O acento é onde? Autônoma. Tá certo? O que significa vontade autônoma? Vontade que ultrapasse a vontade de Deus. Ou liberdade que ultrapasse os planos de Deus. Você pode ter vontade autônoma? Imagina, você tem um quadrado, você coloca uma formiga no quadrado e cerca ela. Ela tem liberdade? Ela vai para que canto ela quiser. Mas é autônoma? Não, por quê? Porque eu coloquei limites. E onde estão esses limites? Esses limites estão na vontade de Deus. Liberdade. Vontade. Mas eu não tenho liberdade autônoma. Porque existe alguém que limita as minhas ações, que é o próprio Deus. E Ele me limita por meio da soberania dele. Agora prepare. Os arminianos, eles dizem assim, que o homem em pecado, ele tem que ter uma chance de escolher sim ou não quando a resposta se refere a Deus. Por quê? Porque eles vão dizer assim: não existe amor se não houver escolha de aceitar ou rejeitar. Está para entender isso? Eu só amo verdadeiramente se eu aceitar, se eu tiver a opção de aceitar ou de rejeitar. Ok, no estado de glória, eu vou poder rejeitar a Deus? E eu vou amá-lo perfeitamente? Claro, gente. Porque liberdade verdadeira não é fazer o que eu
quero, mas o que eu devo fazer segundo Deus. Então o nosso amor será pleno, diferente de todos esses estados, porque nós o amaremos perfeitamente, porque não teremos a presença do pecado. E as nossas vontades e a nossa liberdade será usada de forma que glorifique a Deus plenamente. Que vou estar no estado de glória, no estado de perfeição. Tudo isso eu estou dizendo para que quando nós tratemos desse assunto, sobre vontade de Deus, sobre decisões que devemos tomar, eu devo lembrar que eu tenho sim liberdade. Eu estou aqui, não é? Nós estamos aqui, não estamos? Eu tenho sim liberdade. Eu tenho sim vontades. Mas a minha vontade, a minha liberdade, ela está determinada pelo meu estado. E o estado que eu estou vivendo agora é um estado que eu posso cometer acertos diante de Deus quanto erros. Ok? Então eu tenho que lembrar disso. Mas eu também sei que a minha liberdade, ela não é autônoma. Ou seja, ela não ultrapassa os planos de Deus para a minha vida. Dá para entender isso? Então, a partir desses pilares, nós vamos voltar aos slides para tratar especificamente do assunto de hoje. Vamos lá. Isso tudo para responder a pergunta que eu havia feito, né? Como Deus dirige nossas vidas. E dizer que Deus dirige nossas vidas não é algo incoerente com o fato de que podemos tomar decisões? Aí eu tentei responder com aquele quadro. Não, por quê? Porque todo ser humano, independente do seu estado, ele é livre de tomar decisões. Mas suas decisões, suas vontades, elas são determinadas pelo estado em que elas se encontram. E suas decisões, suas vontades, sua liberdade, ela não é autônoma, porque a soberania de Deus as limita. A terceira pergunta é: não somos nós que decidimos o direcionamento que damos à nossa própria vida? Sim e não. É interessante, né? Sim, porque quando eu tomo uma decisão, eu não estou sendo coagido. Sou eu que estou tomando uma decisão. Mas aquela decisão, ela também não é autônoma. Existe um Deus soberano que guia os meus passos. Onde termina a nossa responsabilidade e começa a soberania de Deus? É o que nós vamos ver agora nos próximos slides. Primeiro, nós devemos entender que há dois modos de Deus direcionar nossas vidas. Vocês sabem quais são? Mas querem saber, né? O primeiro modo que Deus usa para direcionar a nossa vida é a vontade dele para nós, que é uma vontade primeiro revelada, vontade preceptiva. Vontade preceptiva vem de preceito, ou seja, Deus tem os seus preceitos, é o que Ele quer para a nossa vida. Ele revelou essa vontade. Ele revelou essa vontade onde? Onde Ele revelou os seus preceitos? Nas Escrituras. Você me ajuda, gente? Obrigado. Ok, então o primeiro é a vontade revelada, a vontade preceptiva. O segundo é a vontade providencial, da providência de Deus. É uma vontade decretiva, daquilo que Ele decretou. Os meus dias já foram escritos, todos eles determinados. Davi estava falando desse tipo de vontade. A vontade que Ele decreta e a vontade que Ele faz cumprir na minha vida, aquilo que Ele já determinou na eternidade, por meio da sua providência, do seu agir, do seu direcionar. Ok? Pode apertar. A vontade revelada, ela é revelada. Ok? Simples, né? A vontade providencial, a vontade daquilo que Deus decretou para a minha vida, no meu particular, eu sei. Por exemplo, quantos filhos eu vou ter? Com quem eu vou casar? Eu sei disso. Mas você quer saber, não quer? Mas essa vontade é
Secreta, desculpa. A gente pode planejar, né, Marcos? Acabou. Sim, por quê? Por que eu posso planejar? Porque quando eu estou planejando, eu estou trabalhando com a minha esfera de atuação. E qual é a minha esfera de atuação? Responsabilidade humana. E é minha responsabilidade planejar. Exatamente. Faz parte da esfera de atuação da minha vida, da responsabilidade humana, eu me planejar, eu economizar, eu administrar. E o que enfatiza isso? É porque a vontade revelada de Deus diz isso para mim. Diz que eu tenho responsabilidades, que eu tenho que cumprir. Deus vai cuidar da minha família? Vai, mas qual é a minha responsabilidade? Ser um bom pai, ser uma boa mãe, educar os meus filhos, administrar as finanças. É minha responsabilidade, não é a responsabilidade de Deus. Então, vontade revelada, que é revelada, e a vontade secreta. Por que eu não posso conhecer a vontade secreta de Deus? Porque ela é secreta, você isso explica. Mas Deuteronômio 29, versículo 29, versículo que o João gosta, eu também gosto, diz o que lá? As coisas que nos são reveladas são para nós e para os nossos filhos. Mas as coisas que não são reveladas pertencem a Deus. Ah, Senhor, mas eu queria saber se eu começo a namorar essa pessoa ou não. Você já parou para pensar que essa vontade de Deus ela é secreta porque Ele quer apenas que confiemos nele? Mas também é revelada, né, pastor? Eu acho que aí eu, por exemplo, de namorar alguém, que Deus dá princípio. Ela vai ser revelada. Por exemplo, você sabe por que você vai casar? Eu sei. Você já casou com ele. Ela foi revelada, não foi? Mas você sabia antes? Você entendeu o que eu quis dizer? Mas você sabia antes? Assim, você teve lá Não, por exemplo, no meu isso, caso, eu digo lá com assim, 16 anos, não sei como você casou e tal. Antes você conheceu o Rodrigo, você sabia que era ele? Não. Você ia encontrar as circunstâncias? Mas ela se revela, mas só que se revela como? No nosso dia a dia. Né? Sabe o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, às vezes a gente esquece de usar mais esses princípios revelados. Por exemplo, Deus revela a forma que a gente deve escolher um parceiro. E às vezes, por exemplo, aí a menina está namorando um menino que não é cristão. Aí ela diz assim, não, mas ele vai se converter, porque se Deus quiser, se for para mim, mas se você já tem da vontade revelada dizendo os princípios que você tem que usar para escolher um parceiro, já foi uma vontade, assim, já foi revelada que aquela pessoa, de acordo com os padrões que foram revelados, se envolver. Entendeu? Quer dizer que a gente fica jogando muito a bola dos secretos. Eu tenho que dizer. Mas é engraçado assim, por exemplo, no meu caso, eu não era convertido. Aí ela chorou, um monte de evidências, ela achou que era eu. No caso de Pedro, lá quando Deus falou para ele comer aqueles alimentos, ou ele ir lá pregar para o centurião. Então, assim, se ele fosse seguir realmente a glória de Deus, ele não faria aquilo. Então, assim, eu acho que tem vontade, que tem pessoas que vai ter na sua vida para você fazer a vontade de Deus. Né? Não, tantos casos que a gente vê aqui na igreja de pessoas que casaram com não crentes se converteram. Mas aí eu fico confusa, assim, hoje que eu sou mãe principalmente, você entende? Tipo, a Talone falar de mim para você que não é cristão. Vamos lá. Entendeu? Você vai falar. Vamos. Eu gosto desse exemplo. Vai. Quem eu vou usar aqui? Usa a verdade. Renata, usa Renata. Eu quero. O Guilherme. Porque o nome não está nem aí. O nome fica coisa. Guilherme está solteiro, bonitão, tal, etc. Está à procura, certo? Aí o Guilherme, ele tem algumas opções. Eu sei que ele tem. Vai revelar, Tem cabelo Eu posso inferir quem Tem umas mais. Corpo violão. Corpo violão.
Aí ele tem, qual é o nome dela? Gente, é nomes, né? Nomes fictícios, exatamente. Letícia. A segunda é a Bru. A Bru. E a terceira? A Lua, Luana? A Lu. A Lê e a Lu. Nossa, se eu adicionar alguém com esses nomes. A vontade secreta se revela. Então lá. O que o Guilherme vai fazer? Ele vai orar. Ele vai assim: Senhor, o Senhor sabe, né? Meu coração. Quero casar com essa sabe das minhas namoradas. Eu vou casar com quem? Você vai querer dizer o quê? O que ele tem que fazer? Quando ele ora, ele diz: com quem eu vou casar? Ele está querendo saber que vontade. Ele quer essa aqui, ó. Ele quer essa aqui. Ele quer que Deus facilite as coisas para ele. Por quê? Talvez ele pense assim: se eu, vamos supor que seja a Bru, que eu vou casar com ela, aí eu já me deixo de me enrolar com a Alê, eu me deixo de me enrolar com a Lu, eu já vou na Bru logo e vai dar tudo certo, eu não vou, o quê? Sofrer. Eu não vou sentir dor. Eu não vou perder tempo. Mas se viu maravilha, eu já vou direto fazer o caminho reto. Eu vou logo na Bru. Mas também às vezes não pode ser pelo fato de não querer desagradar a Deus. Não, pode ser também, vai, vamos Não colocar. só pensar em si mesmo. Eu vou chegar nisso. Tá bom. Vamos trabalhar com a ideia de que existe a pessoa que não é egoísta, né? Lógico. Existe. Não, eu estou falando sério. Mas eu quero fazer. Eu vou entrar ainda nessa parte que você citou. Mas suponha, ele quer saber a vontade secreta de Deus. Para se poupar de tudo isso. Sofrimento, na dor, de perder tempo. Ok? Mas, Romanos 8, versículo 28 a 29, ele diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem ali vai dizer que é sermos a imagem de Cristo, porque Ele nos predestinou para sermos a imagem do Seu Filho. O que eu estou querendo dizer? Que tudo contribui para o bem. Esse tudo significa o quê? O que eu quero dizer é que Deus ele não vai revelar a vontade secreta para o Guilherme, e aí eu vou chocar. E vocês vão ter que dormir com esse barulho. Porque às vezes Deus quer que o Guilherme sofra. Deus quer que o Guilherme sinta dor. E por que ele quer isso? Eu não vou casar Porque ele é sádico. Porque ele quer formar o caráter do Guilherme. Porque tudo contribui para eu ser mais parecido com Cristo. Então, às vezes, Deus quer que ele se frustre com alguém. Para que ele descubra que ele guardava ídolos no coração. Que ele estava idolatrando uma pessoa. Para que ele saiba que ele não é suficiente. Porque às vezes ele pode dizer assim: agora eu casei, agora eu tenho dinheiro, eu preciso do que mais? Está tudo certo, está tudo bom. E aí Deus permite uma frustração. E ele pega e recorre a quem? Senhor, tem misericórdia, eu estava errado. E aí o caráter de Cristo vai sendo formado, forjado. Então, quando o Guilherme tomar uma decisão, ele não tem que ficar pensando se vai dar certo ou errado, não. A preocupação dele deve ser uma vontade revelada. E qual é a vontade revelada de Deus? Aí entra o que a Michelle falou: vou agradar a Deus? Ou não? Aí tem a ver com vontade revelada. Ou seja, a Letícia, quando eu me vejo com ela, eu me vejo me unindo a uma pessoa que juntos nós poderíamos formar uma família que honre a Deus ou não? Mas a Letícia não é crente. Eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Eu sei que eu posso trocar, gente. Eu penso assim. E está aberto a questionamentos.
Quando você fala de exceções, por exemplo, no caso da Ruth e do João, né, que são exceções ou várias outras exceções, e o meu maior problema não é o indivíduo namorar com uma pessoa não crente. Eu acho que não é o ideal, tá falando não crente. Mas o meu problema é casar com não crente. Dá para entender isso? Deixa eu só esclarecer. Casar com não crente, aí isso é um grande problema. Mas namorou, né? Orou com a pessoa, tal. E aí, Deus pode converter e os dois casarem. Né? Você tem que trabalhar com o ideal, não com exceções. Agora eu vou te esclarecer. Só esclarecer, antes de namorar com o João, eu namorei uma casa da igreja. Eu namorei por muito tempo, não foi um ano só, foram vários anos. E assim, você não conhece o coração das pessoas. Hoje ela é uma pessoa que não tem uma vida de compromisso com Cristo. E assim, a minha vontade lá atrás era ele, não era o João. Então, assim, eu era extremamente apaixonada. Então, eu acho assim, que existe realmente assim, você se entregar mesmo para Deus e aguardar a vontade dele. Agora, essa ideia de juntos glorificarem a Deus, eu amo isso daí. Eu acho que eu posso citar o nome porque eu vejo assim, eles muito compromissados com Deus, que é o MK e a Bárbara. A Bárbara ela é linda, gente, é uma menina linda, ela vem aqui na igreja, ela faz medicina, ela é crente aqui da igreja da Penha. O MK, ele é totalmente envolvido em ministério, com sinodal, com não sei o quê. Ele foi para Manaus, ele foi para o Rio para evangelizar. Eles não são um casal porque assim, vivem para eles, mas eles glorificam a Deus separados e juntos, assim, não sei o que dizer. Eu acho que isso é legal, quando você escolhe uma pessoa que junto realmente você vai acrescentar no meio de Deus. Então, o meu conselho, assim, para os solteiros é assim, é você verificar qual a pessoa que você, junto com ele, porque às vezes a gente só quer satisfazer um desejo nosso. A gente não está preocupado em realmente ir junto com a pessoa, estar glorificando a Deus. Isso eu acho que e ser bondade, os dois, né? Porque os dois também são pagos, né? E você cresce com a pessoa, né? Agora, e foi ótimo o seu exemplo hoje. Agora nós devemos lembrar também, por exemplo, no caso do Micael, que é tudo certo, né? Mas pode ser que Deus não tem isso para eles. Mas eles vão sofrer se não der? Eles estão glorificando, sabe? Eu acho que as pessoas, tem pessoas que sofrem mais e pessoas que sofrem menos. Mas o rompimento sempre traz algum tipo de sofrimento, né? Mas quando você sabe que, olha, nós vivemos bem, e aí ficou claro para nós, Deus mostrou que não é isso que Deus quer para nós, vai doer? Vai, mas só que a dor é menor. Porque você, deixa eu dizer, eu sofro menos agora, porque eu fui convertida, eu sei que Deus está no controle das coisas. Não? Então o Guilherme, ele tem que escolher, existe a questão sentimental, gente, não é só racional. Porque às vezes ele escolheu a Lu, que é perfeita, que é crente, que vai à igreja, que ora, que toca piano, sabe? Mas só que ele não tem um sentimento por ela. Não tem. Tem que considerar isso também. Não é uma boa escolha assim seca, racional. Sabe? É que Deus seminarista, né? Que falou assim, não, casa com aquela moça, porque aquela moça é crente, ela toca piano, ela vai te ajudar quando você for pastor, tal, etc. Ele gostava da outra, né? Que inclinava o coração. E a outra que ele gostava, aos olhos dele, era a mais bonita, né? Não era nem por questão física, mas porque ele gostava. E aí, a outra lá, não é tudo isso, tal, etc. E aí, quando ele casou, então vamos dizer, mas ela canta muito. Imagina só, você pregando e ela cantando depois. Nossa, vai ser perfeito, né? Você ama um ministério, não uma pessoa. Exatamente. É uma ideia do ministério. Aí ele casou, primeira noite, né? Foram para lá, quando ele acordou, que ela estava lá cheia de maquiagem, sem maquiagem, né? Quando ele se deu conta mesmo, né? Aí ele olhou para ela, meu Deus do céu, canta, mulher, canta. Então tem a questão do coração, né? Do seu sentimento. Mas aí ele vai ter que se pautar pela vontade revelada. Ela é uma moça, ele é um moço que guarda os princípios. É a questão de ser presbiteriano. Porque pode estar um joio aqui. Né?
Mas ele obedece os princípios bíblicos. É uma pessoa que poderia orientar minha família, que poderia liderar o meu lar. Ela é uma mulher que agrada o Senhor. Não é uma moça autoritária. Então, tem que considerar isso. Ele está se faltando pela verdade revelada. Mas isso significa que vai dar certo quando ele escolher? Não, porque Deus pode ter reservado dor e sofrimento para ele, mesmo ele escolhendo uma boa pessoa. Mas tudo bem, não tem problema, porque tudo contribui para o bem. Como Lutero disse, eu não sei por que caminhos que ele me guia, mas eu conheço muito bem o meu guia. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. Eu sei que o que cabe a mim é arar a terra, é plantar a semente, regar, mas do Senhor depende a chuva. Eu vou fazer o que cabe a mim. Você não fica acreditando lá que de repente a campainha toca. Oi, Guilherme, sou eu. Deus não para mim. Seria tão mais fácil. Tantos casos do cara que penou 2, 3 anos com aquela menina, ele ia dizendo não, ele não estava casando. O que ele fez? Cumpriu com a sua responsabilidade humana. Entendeu? Você não está questionando a soberania de Deus, mas você está, aquilo que você não conhece, você descansa, porque aquilo que você não conhece está nas mãos do teu Deus, e teu Deus, ele é sábio. Para casados, para ficar chato, vou mudar de lugar. Meu patrão falou que eu tenho que morar lá no Rio Grande do Sul. E agora? Se eu for para lá, eu vou continuar, eu vou ganhar mais, vou ganhar o dobro. Ok? Se eu continuar aqui, eu posso mudar de emprego, mas não vou ganhar a mesma coisa, posso ganhar menos, tal. Eu tenho que pesar, não tenho, eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho mulher. Como que a vontade revelada vai me dar princípios para eu tomar essa decisão? Bem, eu como líder, eu tenho que proteger a minha esposa acima de tudo. Como que ela vai estar lá? Eu sei que ela é minha esposa, ela vai ter que ir comigo, mas só que talvez vai trazer males para ela. Psicológico, vai se afastar dos amigos, da mãe. Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que conversar com ela, saber o que ela quer. Porque eu não posso levar a minha esposa para um lugar em que eu sei que ela vai passar por tristezas, eu posso poupar ela disso. Então o que vale mais? A questão financeira ou a minha esposa? O que eu estou ganhando, a gente consegue passar, a gente mantém, vive uma vida meio básica? Tá? Ok? Sabe, gente, não sei se está dando para entender. Tem que alimentar várias questões que a vontade revelada me dá. Eu tenho que pensar nas variáveis. Se eu for, o que vai acontecer isso? Ter sabedoria. Meus filhos, o que importa mais? Talvez a questão da educação não seja a mesma, né? Eu estou usando o quê? A vontade, os princípios da vontade revelada. Mas aí não vejo problema nenhum. Está tudo certo. Eu só não sei se eu vou ou não vou. Eu estou na dúvida. Bem, se você acha que está tudo certo, se você acha que vai ser melhor para você ali, que você não está ferindo nenhum princípio bíblico, vai. Às vezes, Deus está reservando momentos doloridos. Mas não foi por causa de uma decisão errada de encontrar pela vontade revelada. Tem princípios que Deus guardou para você. Afinal, lembra de José? Ele foi vendido pelos irmãos, jogado no calabouço. Acho que ele estava assim, um dia que eu pegar esses caras, rapaz. Né? Foi lá para Potifar, tá tudo bem. Aí a mulher tentou ele foi para o calabouço. Não para o poço agora, mas para o calabouço. Fica anos lá. E aí quando ele se torna governador, os irmãos vão ter com ele, os irmãos estão aqui. Ó. E o que ele faz? Ele diz, na verdade, não fosse vós que me trouxesse para cá, mas Deus me trouxe. Deus tinha um plano. Deus reservou momentos maus, mas Ele transformou o mal em bem. Renato? Eu ia comentar sobre os sinais, né? Que às vezes a gente se apega aos sinais, tudo está dando certo, então é porque vai dar certo. Tudo está dando errado, é porque não é para fazer, né? E claro que Deus usa
também as circunstâncias para nos mostrar coisas, né? Mas, por exemplo, esse exemplo de uma mudança, da família. Você tomando as decisões de acordo com a vontade de Deus. A família se mudando não significa que vai ser tudo sem lutas, como também não significa que as lutas são algo só negativos, mas pode ser Deus trabalhando, né? Às vezes a gente é muito pragmático, né? Os sinais tá dando certo porque é aquela pessoa, aquela decisão, aquela mudança que eu devo fazer, né? Porque na verdade, no fundo, nessas circunstâncias, nós não estamos querendo fazer a vontade de Deus, nós estamos querendo nos livrar do sofrimento, ou queremos buscar alguma vantagem. Ou ter um certo controle né, da nossa vida. Exatamente. E Deus não vai nos dar o controle, porque Ele quer que nós descansemos nele. Como que Ele poderia exigir fé de nós, né, se Ele dissesse assim, tudo que eu vou fazer na sua vida vai dar certo? Você ia lá, então, deixa a vida meio lá. Não. Você não ia ter responsabilidade. E a sua confiança em Deus iria diminuir. Mas sabe ter confiança em Deus é saber que os seus planos podem dar errado, mesmo assim você o ama. Isso é confiança. Saber que os planos dele é melhor do que os seus. Ok? Então, deixa eu passar um outro ponto aqui para vocês, para nós encerrarmos. Ainda sobre vontade revelada. Ficou claro, gente? Deu para entender? Então isso se aplica, por exemplo, eu usei aqui a questão do você se mudar de casa ou não, no caso dos casados, dos solteiros, mas isso se aplica também à escolha de profissão. São princípios que você pode aplicar em todas as áreas. O Espírito Santo é o autor da direção divina por meio da Escritura. Ele indica ao cristão na Bíblia qual é a vontade de Deus para a vida humana com relação a decisões morais. Eu, casando com esta pessoa, eu estou ultrapassando um princípio moral exposto nas Escrituras. É uma pessoa de má índole, é uma pessoa que às vezes, mas ninguém casa com pessoa de má índole. Não, claro que casa. Está apaixonado, está cego. E aí ele está quebrando o princípio bíblico ao unir-se ao ímpio. Deus pode transformar esse mal em bem? Sim. Mas só que você não trabalha com isso. Eu vou errar porque pode dar certo. Sabe, é ilógico. Mas tem consequências até assim. Exatamente. Para compreendermos o alcance dessa direção, é fundamental que dediquemos tempo a conhecer a Escritura. Às vezes nós não sabemos que decisão tomar porque nós não conhecemos a Bíblia. Não conhecemos os princípios norteadores para tomar decisão A ou B. Precisamos conhecer verdadeiramente a Bíblia, sendo capazes de manuseá-la com sabedoria e habilidade. Obviamente, necessitamos da iluminação. A Ruth falou com vocês sobre isso. Porque para que você entenda as Escrituras, você precisa do quê? Da iluminação do Espírito Santo. Repare, é o Espírito agindo. Ele revelou a vontade revelada, né, das Escrituras, inspirando, e Ele continua a nos revelar, nos iluminando, para que possamos entender e aplicar esses princípios nas nossas decisões pessoais. Caso contrário, deixaremos de receber instruções preciosas que o Espírito já nos deu por meio dela para o nosso proveito. Ou seja, você está em dúvida de tomar uma decisão, o Espírito já revelou, está lá nas Escrituras e você não conhece, porque você tem preguiça, por negligência sua. E você diz assim, mas eu tenho dificuldade de entender, mas Ele te ilumina. Essa é a ação do Espírito. Pode passar. Agora, esse é o ponto, né? O que fazer? O Espírito nos orienta claramente por meio da Escritura sobre quais decisões morais devemos tomar quando precisamos escolher entre a decisão certa e várias erradas, né? Então tem várias decisões erradas. À luz da Bíblia, eu percebo isso e falo, se as várias, se é A, B, C, D, E são erradas, mas F é certa, a vontade de Deus está dizendo que para eu tomar a decisão F, que é a certa, né? Agora põe lá. O problema maior surge quando precisamos tomar decisões entre opções que são moralmente diferentes. Não é errado eu ir para A, não é errado eu ir para B, nem para C. Esse é o ponto, né? Aí fica difícil. E aí eu retorno a tudo aquilo que eu já havia dito.
quando eu desenho na lousa? É você confiar em Deus. É você saber que não significa que se você soubesse a vontade secreta, você não iria sofrer. Porque a vontade secreta, às vezes, Deus quer que você sofra isso. A palavra prescruta, portanto, existem direções dadas para a Bíblia, mesmo quando você está tratando de duas decisões que são moralmente corretas. A palavra prescruta nossas motivações. Às vezes, as direções, as opções são certas, mas a disposição do seu coração é errada. Dá para entender isso? Não é pecado fazer isso, nem isso. Mas o pecado está em mim, não está no caminho a ser seguido. E eu tenho que olhar para as minhas motivações. Quando eu faço uma aplicação mais profunda do princípio bíblico do meu coração, eu não vou cair. Mas eu estou mal intencionado. Às vezes é difícil, né? Medir as próprias motivações. Exato. Em Hebreus 4, versículo 12, o que diz lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para definir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que interessante, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tantas vezes que eu fiquei entre uma direção, todas as direções certas, eu vou fazer isso, mas eu quis fazer aquilo que traria vantagens para mim. Eu sairia bem na foto. Perceberam? Então não é a decisão certa, mas a minha motivação, a palavra de Deus estava mostrando que vale que está dentro do seu coração. Aí as decisões seriam corretas. Pode ir lá. Quando precisamos tomar decisões entre opções moralmente indiferentes, há 4 passos que certamente nos ajudarão a conhecer a direção do Espírito. Todo mundo gosta, né? 4 passos que essa é ótima. Esses 4 passos, eles não são definitivos. Talvez você lembre de alguma coisa, né? Então tenha vontade a colaborar. Primeiro, devemos conhecer a fundo a palavra de Deus, para conhecer as nossas motivações também. Segundo, devemos estudar todos os fatores relacionados a cada uma das alternativas. Se eu continuar aqui em casa, aqui em São Paulo, e não ir para o Rio Grande do Sul, o que vai acontecer? Eu ficando aqui e eu indo para lá. Você tem que levar em conta as variáveis. O que é importante para a minha vida, para a minha família? O estudo. Então tá bom, o estudo lá vai ser o mesmo. Não é só questões financeiras. Tem hora que a gente foca no financeiro. Não, não ganha mais. Ah, legal. Vai lá, você acaba gastando mais. O custo de vida lá é alto. A escola lá é mais cara, sabe? Deus te deu inteligência, gente. Use-a. Não seja preguiçoso. É ir contra a palavra de Deus quando você não usa a sua inteligência, a sua responsabilidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele é um ser inteligente, é um ser criativo. Então use. Deus te deu isso. É sua responsabilidade. Terceiro, devemos pedir iluminação do Espírito. Senhor, mas eu estou tendo dificuldade para tomar essa decisão. Eu não estou identificando os princípios bíblicos da Bíblia. Está difícil para mim. Me ilumine. É você orar. Você orar. Tem misericórdia disso. Eu quero ver, talvez eu não consiga ver todas as variáveis, todas as alternativas. Então me mostre, Senhor. Aí de repente pode cair uma ficha. Olha, eu pensei naquilo. Aquilo ali na frente ia me prejudicar. Mas Deus me mostrou. Por último, devemos pedir a direção de Deus de modo que a direção não seja apontada. Mas isso daqui é muito perigoso. Isso daqui você tem que usar depois de você levar em consideração todos esses 3 princípios. Por quê? Porque é aquilo que a Renata falou, a questão do pragmatismo. Tudo está indicando que a pessoa
gosta das mesmas músicas que eu, né? Dos mesmos filmes, das mesmas séries, é Deus direcionando. Não tem outra. Que vida vai sem graça você vai ter. Então você viu, qual é o erro? Você colocar isso aqui em primeiro lugar. Não precisa pegar aqueles detalhes. E outra, a gente entende, o nosso cérebro inventa. Quando você está apaixonado, tanto por uma pessoa ou por uma ideia. Você não está apaixonado por uma ideia, você está apaixonado por viajar e morar, não sei, no exterior, né? Você está apaixonado por aquela ideia. Está tudo certo. Mas não. Já tem casa. Isso é importante? É. Mas não é o mais importante. Você tem que tomar cuidado com isso. Dá para entender? É questão de equilíbrio, né? Você não pode ser totalmente direcionado por ver que as coisas estão dando certo. Mas você também não pode virar as costas para isso. Então, é você andar na linha, equilibrista, né? Ok? Próximo. Tá fechados? Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida e a sua. Ele dá a direção à nossa vida por meio da ação do Espírito Santo, falando em sua palavra, iluminando nossa mente e nosso coração, fortalecendo o nosso discernimento e nos ensinando a aplicar as circunstâncias concretas de nossa vida diária aquilo que aprendemos nas Escrituras, que é a única revelação verdadeiramente confiável de orientação para as nossas vidas. Então o papel do Espírito Santo nos dirigir é que ele já inspirou pessoas para que escrevessem a Bíblia. Okay? E ele também nos ilumina para que possamos entender. E ele também aplica a palavra dele em nossos corações para que nós, por nossa vez, possamos aplicar nas decisões concretas do nosso dia a dia. É desse modo então que o Espírito dirige a nossa vida. Sim? Eu aconselho muitas vezes é muito útil nas famílias, né? A gente tem pessoas que nós confiamos e às vezes a gente ouve a nossa própria opinião, baseado muito no que a gente quer fazer, e às vezes é bom ouvir alguém que a gente confia para falar algo que a gente não consegue, por conta de estar tão apaixonado por uma ideia, alguma coisa. A Patrícia falou algo muito importante, mesmo que não está aqui nessas 4 direções, mas eu colocaria. Ouvir conselhos. Mas, você já sabe em escolher as pessoas, porque às vezes você quer escolher quem vai fortalecer. Né? Busque pessoas maduras, espiritualmente assim, que irão te orientar de forma sábia. E ouça o que ela está dizendo. E também pesa. Porque não é porque ela é madura espiritualmente que ela vai acertar independente dela ser pastor ou não, né? Estou falando de questões que são invariáveis em termos morais. Né? Alguma dúvida? Alguma outra dúvida? Obviamente, esse assunto é muito amplo. Ia ser um dia que nós iríamos sanar todas as dúvidas, mas você tem princípios aplicáveis na sua vida, que você já pode começar a usar. Certo?